Beleza, galera? E aí, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Colégio Agnes. Mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar dos assuntos que vocês gostam de ouvir, seja em casa, seja no seu trabalho, seja no carro, indo para algum ambiente, seja em qualquer plataforma, seja no Deezer, no Amazon, na internet mesmo, em qualquer lugar. Sejam muito bem-vindos a esse podcast do Colégio Agnes. Eu sou o professor Newton, de língua inglesa, mais uma vez eu estou aqui como host desse podcast. Vou apresentar aqui os meus colegas para depois falarmos do assunto que nós iremos tratar com vocês nesse podcast, tá bom? Vou apresentar aqui o professor Lucas, professor de História do colégio. Salve, galera. Professor Raildo, professor de Filosofia e Sociologia. Professor Júnior, Educação Física. E hoje nesse podcast temos um diferencial. Nós temos dois alunos aqui que irão se apresentar para vocês. Pedro Henrique, terceiro ano médio. Sara Beatriz, primeiro ano. Perfeito. Então, olha, só pelo elenco já dá para perceber que a pegada hoje aqui do podcast vai ser pesada, né? Nós vamos falar um pouco sobre as gerações. É um assunto em que todos têm um certo conhecimento, né? Tanto histórico quanto empírico, né? Quem não viveu a sua década, quem não considera a sua década, a sua geração a melhor de todas, né? Seria muito suspeito de cada um de nós falar que a nossa geração é a melhor. Então, pensando nisso, a gente decidiu fazer esse podcast para nós debatermos essas gerações. E nada melhor do que começar falando um pouco da história dessas gerações, né? Como surgiu essas gerações. E aqui nós temos nosso mestre Raildo, que vai começar dessa forma que eu sempre chamei de mestre. Mestre Raildo vai começar a história das gerações de uma maneira que todos possam compreender. Fala, mestre. Vamos lá, né? Não tem nada de mestre. Mas vamos lá, falando sobre essa questão das gerações. Essa questão de gerações, essa coisa da juventude, né? Que é uma coisa que se fala muito hoje, é uma coisa recente, né? Juventude é algo recente. A juventude é uma construção do final da Segunda Guerra Mundial. Começa ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em que você precisa ter um público consumidor dentro de uma Europa destruída, dentro de um mundo que estava recomeçando. Você precisava criar um público consumidor, né? Isso não quer dizer que não existia jovens anteriormente, né? Anteriormente existia jovens, mas você não tem essa dominação de juventude, essa denominação, esses conceitos, né? Porque o jovem anterior à Segunda Guerra Mundial, ele era um pai em miniatura, vestia as mesmas roupas dos pais, o mesmo corte de cabelo dos pais, as mesmas posturas. O jovem trabalhava, era o pai em miniatura. Só que a partir da Segunda Guerra Mundial, isso começa a se configurar de uma outra maneira. Começa a existir jovem, a roupa jovem, o cabelo jovem, a música jovem, os atrativos jovens, né? Porque também isso era uma forma de você também encapsular o jovem, né? Porque dentro desse período de que você tem o desemprego em alta, você tem aquela convulsão social, você tinha um jovem fazendo furtos, pequenos furtos, roubando, entrando dentro desse processo de uma delinquência. Então, para você sanar também isso aí, de uma certa forma, você coloca e cria esse público jovem, você vai criar a imagem do rebelde, da questão dos baby boons ali, na figura do Marlon Brando, na figura do James Dean. Você vai ter toda essa construção do que é ser jovem. Aí se tem também, cria-se essa imagem de que jovem é rebelde, a partir dessa figura criada pelo capital de Hollywood, a figura do Marlon Brando, do rebelde, Marlon Brando, do James Dean, de toda essa coisa. E depois você vai ter toda essa construção. Aí você vai ter a trilha sonora do jovem, que nesse primeiro momento vai ser o rock, surgimento do Elvis, depois Beatles, toda essa coisa, essa construção do jovem, né? E aí a gente vai vendo de como o jovem vai se construindo ao longo do processo historiográfico, né? Que a gente vai falar dentro dessa construção do que é ser jovem, né?
E ser jovem é até uma coisa meio caricata, a gente vai ver depois, que essa ideia do jovem se torna uma coisa caricata, quando você tem o Chicanísio fazendo um personagem chamado Jovem, e aí o Chicanísio tinha um bordão, pô, mas sou jovem, né? Essa coisa caricata do que é ser jovem. E esse é um bordão que perdurou assim, até hoje, Sim. segura, né? Eu sou jovem, né? Eu sou jovem, Eu faço né? essas coisas, né? Coisa de jovem. E é uma coisa tão interessante que até a gente chega com essa coisa de você ter a vivência mais estendida. Você vê o cara é vovô garoto, o cara é velho, mas eu sou jovem. Porque ele conservou o a hábito da juventude, né? toda essa coisa, né, do que é ser jovem. Né? Então a gente tem essa construção, mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que isso é uma construção que atende interesses econômicos, ele não foge dessa ideia. Né? Isso é uma construção. Logicamente, quando a gente vai falar de jovens, hoje já tem uma outra perspectiva de entendimento, de posições, como é que se diz? De distinção do que isso é uma coisa jovem. Quando você entra dentro da década de 60, que você vê essa perspectiva jovem lutando por uma transformação de mundo, o poder jovem, a liberação sexual, a questão das drogas, isso já começa a se diferenciar de toda uma construção de um mundo velho para uma construção de um mundo novo. Né? E a gente vai vendo ao longo da história que essa juventude, mesmo sendo criada como uma espécie de produto, ela se transforma numa contestação de uma busca de um novo mundo. Não mais aquele mundo construído pelos pais. Né? Tentando buscar esse rompimento e buscando esse mundo novo. É importante isso que o professor tocou, é que se a gente pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a criança na Alemanha, nazista, por exemplo, ela estava nas escolas militares, né? A criança alemã estava se preparando para pegar em arma, né? Então a criança era um mini nazistinha, né? Para os nazistas, né? Para o fascismo alemão e tal. E aí é isso que o professor fala, né? As gerações, esse conceito de geração das juventudes, ela vem atende esses interesses econômicos, sobretudo porque me parece a sensação que é criada por eles, né? E aí me parece muito que quem vai buscar muito falar sobre isso é a galera da psicologia, né? É a galera das questões comportamentais, que atendem aos interesses econômicos no sentido de, por exemplo, saber qual é o intuito da coisa da geração, desse conceito. É identificar o comportamento da juventude, né? E identificar esse comportamento é reconhecer e saber o que você consome, né? O que é que a Sara consome na geração dela, né? O que é que eu consumi na minha geração, né? O que é que eu estou consumindo hoje. E aí partindo dessa lógica mesmo da venda, né? Da compra, da venda, dessa questão econômica mesmo. Então aí a gente vai ter necessidades diferentes nas gerações que existe esse recorte aí, né? Pronto, então depois desse contexto, desse recorte histórico que nossos mestres aqui falaram, né, professor Raio e professor Lucas, nada melhor do que a gente ir mais um pouco à frente com a geração X, com a geração Y, com a geração Z, com a Alfa, e onde estão todos aqui presentes. Professor Júnior, me diga uma coisa, você faz parte de que geração? Rapaz, eu sou da geração Y, e assim, eu vivi muita coisa maravilhosa nessa geração. Lembro de coisas que sei que não vou viver mais, infelizmente. E uma das coisas assim que mais me chamaram a atenção nessa geração eram os ritmos musicais. Se a gente for olhar, antigamente a gente conseguia entender as letras das músicas, a gente conseguia viver realmente a música em si, você conseguia ter noção do que estava sendo passado através da música. Eu sinto um pouco de falta disso na atualidade,
de você conseguir ter um contexto com a música, ter uma vivência com a música. Eu acho que as músicas com a Sara vão ficar muito... se o ritmo pega, pode ser só um toque com uma fala só e já vira sucesso mundial. E antes não era assim, a música pré-estourada tinha que realmente ser muito boa. Então eu vivenciei tempos ali, tempo de Mamonas Assassinas, comoção nacional, o que aconteceu. E pessoal, nós também temos aqui, eu vou pedir para se apresentar, o nosso querido mestre Fabrício, sou professor de Química e vim aqui para contribuir com esse podcast maravilhoso com os companheiros e com os alunos aqui do Colégio Lágrimas. Muito bem, e eu gostei da face mask e da t-shirt do Fabrício, hein? Da hora! Nós vamos falar também um pouco sobre isso, né? Da entrada, da chegada aqui dos animes, com os animes revolucionários das gerações. Mas também nós temos aqui o João. Pode se apresentar, João? Pois é, eu vim representar o sexto ano aqui nesse podcast para falar sobre um pouco da geração alfa. Muito bem, João. Very good, muito bem. E aí, professor Júnior, o professor estava falando sobre Mamonas Assassinas, né? Mas o Mamonas foi a explosão, porque ninguém imaginava que um ritmo musical daquele, mediante os ritmos que a gente tinha, iria estourar do jeito que aqueles meninos estouraram. Foi muito gigante, muito rápido, e até a perda desses meninos foi uma comoção, eu acho que nacional, foi de você passar nas portas, porque antes a gente não tinha a mídia digital como a gente tem hoje, essa correspondência digital. Então, era o ver mesmo, você sentia na pele, você passava as portas, a pessoa estava na rua, chorando. Eu lembro que eu passei pela porta assim, era as famílias na rua chorando. Porque Eu chorei, professor. eu chorei, eu saí da rua. Por isso não existe. A comoção foi muito gigante. E como a gente fala, hoje tem as mídias digitais, que você vê uma pessoa dando o seu ponto de vista e tal, mas naquele tempo, como não tinha, você via o cara a cara, você via a pessoa na rua sair com o olho cheio de lá, é verdade, não acredito, saiu mais alguma informação. Então assim, foi coisas marcantes que aconteceram e coisas que eu vou levar para a minha vida toda, vão ser coisas que vão ficar marcadas. Mas tem uma coisa ali, né, professor, que foi sensacionalizada, aquilo ali foi demais, né? Porque eles cantavam uma música que era para todo mundo, para crianças, jovens, adultos, mas a letra tinha um fundamento que eu só fui entender. Não, e que Você vai ouvir hoje é muito atual. e que hoje essas músicas não tocariam. Não tocaram. Mas era muito atual. Mas, por exemplo, eu estava refletindo sobre aquela música do Robocop gay. E tem uma parte que diz, ó, abra sua mente, gay também é gente. Baiano não fala oxente e come vatapá? Sim, mas aí hoje essa música seria politicamente incorreta. Certo, né? mas por exemplo, quantas pessoas a gente vê aí que tipo, ainda Mas não existe aceita- são cabeças fechadas. né? Exatamente, pô, ainda existem aquelas pessoas conservadoras que não aceitam, que não respeitam as pessoas como elas querem ser. Entendeu? Então Mamonas foi numa época onde todo mundo era bastante conservador, quebrava estereótipos e a turma gostava. Foi isso que aconteceu. Quebrava estereótipo, ridicularizando. De forma irreverente, de forma irreverente. Mas Essa época, essa geração Y do Mamonas está dentro desse contexto aí, que eu estava falando até com os meninos hoje na aula, que também era um momento de empoderamento da comunidade LGBT, gente. Isso. A década de 80 e 90 é um período que esses movimentos começam a tomar lugar na sociedade. Né? Porque é uma luta de construída lá no final da década de 60 e isso. dos anos 70. E o pós, que é o pós-ditadura, década de 80 90, que é os aí, números, né? Já, essa primeira geração. essa galera aí, pós-ditadura militar no Brasil, é um momento que a juventude brasileira, sobretudo a comunidade LGBT, feminina, né? O feminismo, Isso ganha força. tá ganhando muita força, né? Então, o que aparece no disco do Mamonas, me parece que é um misto de tudo no Brasil, né? Do Até a Brasil. própria capa, né? Se você for olhar a capa, né? Que ele fez questão de realmente abordar tudo dentro das músicas. Uma questão que você levantaram aí da música Robocop Gay, né? Tem um detalhe que eu vi no documentário, que os caras escreveram aquela música no carro indo pro show. Eles estavam procurando uma música para abrir o show e aumentar o repertório dele, e no carro mesmo os caras estavam escrevendo, dirigindo a caminho do show, e assim a música foi construída dentro de um carro em direção ao show.
As músicas parecem muito criadas assim, na hora mesmo, né? Parece uma Parece coisa- uma presepada que um fala uma coisa, o outro vai. E aí, qual que é agora? Né? Mas isso também, essa coisa de se falar do Mamonas, o Mamonas também, eles pegam também um momento, e aí volta aquela coisa, o Mamonas hoje não tocaria e nem faria sucesso, Mamonas não faria sucesso. Eu acho que não faria sucesso pela questão seguinte: o discurso não cabe mais hoje dentro desse discurso politicamente correto que a gente tem. E o Mamonas, ele aproveita um momento que é interessante, que a gente tem que analisar, é que o Brasil está saindo de uma ditadura e está querendo falar. Então, dentro desse momento, tudo vai ser permitido. Também outras bandas polêmicas, como na época, como Planet Hemp, por O Planet Hemp, né? Isso escancarou muitas questões que hoje em dia, Porque- até hoje, ainda é muito E aí você tem aquela coisa de você querer falar, né? Porque antes você falava, mas você falava na década de 60 e 70, você falava, mas falava de uma maneira cifrada, porque a ditadura ia censurar, você falava de sexo, você falava de uma coisa mais rebuscada para os caras não. Se você quisesse falar de homossexualidade, você tinha que falar de uma outra maneira. E daí, por exemplo, a elite, para que a juventude não pudesse acatar aquelas ideias, né, expostas nas músicas, pegavam, por exemplo, algumas bandas de pagode, algumas bandas do forró novo, que era aquele forró eletrônico de mastruz com leite, né, magnífico, e colocava à frente para que a gente pudesse ser levado pelas letras de música que falavam sobre amor, botava um rapaz bonito para a época, porque dizer que Alexandre Pires, não só para contrariar, com a calça no peito, estava bonito, não. Mas era pra época da moda. Isso, então quando ele cantava a minha aba, sai da minha aba, essa palavra, eita, pronto, melhor isso do que ouvir Racionais. Porque a geração anterior, a geração X, que vive a ditadura militar, a Guerra Fria, né, no seu auge da ditadura militar e a Guerra Fria no mundo, você tinha o samba brasileiro, era composto por muitas letras anti-ditadura, né? Anti-repressão. E aí na década de 90 você tem essa mudança. Tem alguns autores, alguns historiadores inclusive, que pesquisam sobre samba, que falam sobre isso, né? Tem uma espécie de domesticação do samba. E aí o samba vai falar pagode. Vira pagode e tal, né? Uma coisa mais comportada, né? Isso de uma figura ali onde as meninas possam ver o cantor com algo bonito. Pegava o Belo, por exemplo, com os dentinhos dele, que não era essa coisa de hoje, dentro das Belas, um terno que veio a engolir o cantor, né? Pegava Catinguelê, Arte Popular, Cara Metade, que são as bandas ali da geração Y, que, nossa, arrastava a multidão de fãs. E aí começou a gente ver a ideia do movimento do fã-clube, né? É aquele fã que seguia, que sabia cantar as músicas, que estava ali seguindo, que tinha todos os CDs, que o cara ia receber o CD de platina no Agora imagine você assistir isso todo domingo, no domingo legal. Exatamente. E era justamente isso que eu ia falar. Naquele tempo, era muito fácil. Quem a mídia queria subir. Porque ali era o que imperava, era o que a mídia colocava. Hoje em dia, pessoas desconhecidas acabam subindo por conta das mídias digitais. Influência digital. Isso. Entendeu? Ele em casa com a câmera de celular cresceu e hoje é um fenômeno que se tornou. Isso foi um grande avanço assim, da geração Z, porque a internet estourou mesmo na geração Z. Isso. Nós, a geração Y, vimos a internet nascer, somos imigrantes, né? Nós acompanhamos. A internet de escada, Isso, esperava a dificuldade, meia-noite. exatamente, eu estava falando isso para os meninos. A Esperava dificuldade de ter acesso à internet. Não podia acender a luz de banheiro. Simplesmente entrar no bate-papo UOL e ter interação com pessoas de outros lugares do mundo. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, eu sei falar 3 palavras em inglês, porque meus amigos do bate-papo falaram pra mim. O SMS, o torpedo. Isso. Né? O próprio torpedo. Aí pra você arrumar uma namorada. Não bate papo da UOL. Eu falei, Sara, hoje. Então, assim, a gente passava, por exemplo, eu falei, olha, eu tive 3 namoradas de bate-papo, porque eu era viciado em bate-papo UOL.
E aí, tipo, eu fui lá, 3 meses de muito amor, de muita paixão, em uma pessoa que eu nunca havia visto na época, porque fotografia não era algo normal, era apenas por descrição, e eu fantasiava toda aquela descrição, aquele ser passava na minha cabeça. E quando eu encontrar a Débora era tudo aquilo que eu não queria ver. Entende? Então, assim, era algo da minha geração, mas isso era legal. Qual era o seu nickname? Nickname era Nils Slipknot. O namoro virtual, né? Quem já pegou o tempo ou conhece, tem um jogo chamado Tibia. Sim. Que é um jogo Tibia. muito popular. Tem uma parte do jogo que você podia casar. Tinha toda a cerimônia do jogo. Então eu casei com uma personagem, se eu não sei se era mulher ou homem, mas querendo ou não, eu criei um vínculo afetivo com essa pessoa. Aconteceu muito também no Mu, que Mu, também era isso do mesmo. tempo. Você entrava a menina de elfa, você era o cara de gladiador ou de guerreiro, e a menina queria casar com você. Casava, agora não se sabe se Mas isso é interessante, porque isso, vocês falando disso, é como fica claro como o jogador número 1. Né? Porque o jogador número 1 fala muito disso, né? Que você não sabe quem é. Agora, Que quando ele vê o pessoal depois, ele você. Agora eu tenho um questionamento a se levantar para a nova geração. Como é que se dá esse relacionamento? Vocês têm esse relacionamento assim como a gente presenciou e Nos viveu jogos, hoje em no dia? bate-papo. No bate-papo, enfim. Eu quero saber o nome do nickname. Se tem, eu quero saber. O nickname eu vou falar. Nick é muito Fabrichenko, que era uma mistura do meu nome Fabrício com um jogador de futebol ucraniano que eu gostava muito, que era o Shevchenko. E esse Shevchenko, ele adotou o nome do cantor de Brega Funk. A gente tem aqui um dos primeiros duplas da história do Brega Funk foi Shevchenko é louco. Né? Quer dizer, Shevchenko é louco, eu tô só calado. Aí eu tô dizendo, meu irmão, quem é esse Shevchenko? Aí eu só lembrava do jogador. Na galera do PlayStation 1 lá da minha geração jogando a cara, Shevchenko. É Shevchenko, um nome diferente. Então assim, exatamente. Isso mostra a influência que os jogos tinham para com as pessoas atuais. A galera só tá vendo o cantor assim, ó, no Brega Funk lá dançando. Mas não sabe porque ele colocou o nome de Shevchenko. Ele tem uma inspiração em um game, né? Um jogador que é um game. Então o cara, ele existia, o jogador de Shevchenko existia, mas ele nunca influenciou. Quem influenciava era o personagem do jogo. Existe aí. O meu nickname não foi por esse lado, não. O meu nickname era Mad Max. Rapaz, eu sou agora. Eu vi até um meme no Instagram que me representou. Quando eu olhei assim, você é da geração que colocava gatão, lindo ou muito bonito no nick. Sou. O meu era Júnior Gatão. Porque não tinha foto, então eu tenho que botar algum. Esse era o mais necessitado da afetividade, né? Gatão. Era pra chamar. Eu queria saber assim, como é hoje em dia nas interações. Essa interação de vocês com pessoas das redes sociais, por exemplo. No meu caso, eu ainda cheguei a pegar a parte do jogo. Eu não sou uma pessoa que é muito fã de jogo. Mas quando eu tinha na faixa de 12 anos, tinha um jogo chamado Mundo Gaturro. Não sei se alguém já jogou. Eu cheguei a casar com uma personagem, foi o Gato Fabrício. Eu casei com a personagem. Se é onde era o estado dela, eu não sabia. Mas hoje em dia não tem um The Sims? The Sims? Hoje em dia não, professor. The Sims é geração Y. Pô, então você não jogou não. The Sims é geração Y. Só que hoje em dia é muito mais Mas vai. Mas hoje, eu com 17 anos, não tenho muita essa de se casar, entendeu? A gente se conhece, fica, não sei o que, tem essa história, né? Foi o que o Evanildo estava falando. A palavra ficar não foi o nome. Isso, exatamente. Começou na geração dele, chegou na nossa e até onde vai. A gente tem que Eu saber estava disso, né? falando ali, olha, a minha geração, o único atrativo que nós tínhamos assim, no privado, era a TV. A TV, nossos brinquedos, nossos jogos, mas às vezes era chato brincar sozinho, tem que ir para a TV. Então quando minha mãe dizia assim, Anil, tá na hora de tomar banho para jantar, porque a gente tem sempre um horário, né, era direitinho, estava passando malhação. A malhação da minha época, que malhação, de certa forma, influenciou muitos jovens já também. Então o termo ficar, eu vi malhação, a primeira vez em malhação. Todo mundo queria tomar café no Gigabyte. É isso, tem um professor. E teve muita lanchonete com o nome Gigabyte. Eu tava pedindo, tinha lá na UFAO com a
popularizou aquela de gigabyte. De chegar lá, vamos para gigabyte. Não, é porque o Gigabyte ele era todo moderno, Não né? é, então. Acolchoado, futurista. Não, e a construção do que é o jovem, né? E aí a gente tem hoje, é por causa dessa malha da malhação que a gente tem esse mundo, desse discurso do corpo perfeito aqui. E aí começou a surgir alguns termos, algumas expressões em inglês que não era normal. Não era normal pro BR estar falando palavras em inglês. Palavras tendo tradução, mas era mais legal para ele falar as palavras em inglês. Aí veio o Cyber Café, aí veio o Lan House, né? Aí veio a expressão Oh my God! Ninguém falava, oh meu Deus, não, é melhor falar oh my God. E aí começaram a vir as Lan House, claro, obviamente, devido à evolução da internet. Com as Lan House veio os computadores, a globalização da certa E se forma. você ver, se mantém até hoje. Sim. Se mantém até hoje. E vale lembrar também que nesse período da tarde, aí eu tenho que lembrar disso, isso está dentro da minha cabeça, antes da malhação, tinha uma coisa que era importante para minha infância, e acho que para a infância de todo mundo aqui, que é uma coisa, antes da malhação ter essa coisa voltada para o jovem, mas tinha uma coisa que antes, para a gente que foi dos anos 80, que a nossa infância também foi construída em cima disso, uma coisa chamada armação ilimitada. Armação ilimitada. Armação ilimitada. Jubilula. Jubilula, né? Isso aí é uma coisa que eu lembro da minha infância, de eu estar sentado na frente da televisão assistindo a armação ilimitada. Né? Jubilula. Né? É uma coisa, a linguagem jovem, se falava de coisa jovem, né? Então, assim, eu tenho muito isso. E tem uma coisa, assim, que tem que lembrar dessa juventude, desse período, que era a questão dos desenhos animados. Sim, nossa. Os desenhos animados. Os desenhos animados. Thundercats, né? Isso, Thundercats, inclusive hoje está estreando na Netflix. He-Man novamente. Isso, não é um remake, não, é uma continuação. É uma continuação de onde o He-Man parou. Então, assim, hoje em dia a gente vê um universo muito nostálgico, né? Quem é da geração atual, a Alpha, João talvez vá assistir por causa dos gráficos, porque talvez ouviu falar sobre He-Man, né, João? Já. Então, assim, com certeza. Eu assisti com vontade. Stranger Things tem uma retomada depois daqueles filmes. É da nossa geração anos 80. também, por exemplo, Caverna do Dragão. Nossa, meu Deus! Já ouviram falar? Mas ele não Eu teve assisti, final em anime, ele só teve final. na verdade, Já ouviu falar do Caverna do Dragão? Sim, eu assisti, se não me engano, ele passava na TV Globinho. Isso. Eu peguei essa época, assistia muito, inclusive. Mas na época, eu acho que na época que você começou a assistir Caverna do Dragão, já foi uma fase que a Globinho resgatou. ela tinha repetido no Começou a Tem todos os episódios no YouTube. A Caverna do Dragão. O último episódio, né? Mas sabe o que é legal, gente? Sabe o que é legal dos desenhos? É o seguinte, é porque essas animações, elas sempre nos ensinavam muita coisa. Verdade. E alguns dos pais, infelizmente, não compreendiam aquilo e achavam que era perda de tempo. O pessoal da geração anterior, porque era acostumado a estudar e trabalhar cedo, vai trabalhar para perder tempo aí assistindo desenho. Só que muitas vezes o desenho, ele tinha uma perspectiva do futuro. Não He-Man, porque He-Man dava conselho para você ser uma boa criança no final. Sempre dava aquele conselho. Olha, amiguinho, hoje nós aprendemos sobre honestidade. Ele dava sempre uma questão moral. Só que aí a gente começou a ficar assim, eufórico e animado quando veio os desenhos orientais, os animes, né? Aí entra quem? Astro Boy, aí entra aquele, vamos botar Akira, aí entra Eu vou antes na TV Manchete. Isso. Antes na TV Manchete, antes de chegar a Cavaleiro do Zodíaco, você tinha Piratas do Espaço. Piratas do Espaço, exatamente. Piratas do Espaço, aí depois, quando acabou os desenhos que passavam, esses desenhos japoneses, depois ele começou a passar os Tokusatsu, né? os Tokusatsu, aí eu lembro isso. Giban, Jiraiya, Lion Man, Flash, Ultraman. todos esses E negócios. nessa situação de que ele falou com relação ao He-Man, e no final ele falar sempre uma coisa positiva, né? Tinha também, hoje em dia a gente faz um paralelo a isso com relação ao Naruto, por exemplo. Sim. Porque qual é o jeito do ninja de CD? É. Nunca voltar atrás,
com a palavra. Né? Então isso aí, querendo ou não, para um jovem que está lá assistindo o anime, aquilo é uma motivação, como por exemplo o Seiya de Pegasus. Sim. Ele era determinado, Ele nunca desistia. Então, eu admirava muito E isso. falava dessa coisa da amizade. A amizade Porque o importante. desenho sempre A dá. própria Caverna do Dragão, quantas vezes eles não tiveram a chance de ir, mas estava acontecendo uma coisa e eles não, vamos priorizar salvar o nosso amigo, vamos priorizar fazer o que é certo, do que voltar para casa. E o né? problema era o seguinte, professor, quando fazia. Mas uma coisa interessante foi quando eu vi Dragon Ball. Eu não me apeguei a Dragon Ball não só pelas lutas, porque Dragon Ball, principalmente o clássico Dragon Ball, ele apresentava coisas que nós vimos no futuro. Os japoneses, com a visão bem mais elevada, veio aqui para o Brasil e mostrava pra gente tecnologia que muitas vezes o nosso país mesmo dizendo que mentira da pega, como é que a menina está entrando em contato com o outro lá na cara de chapéu, como é que um aparelhozinho consegue detectar essas bolas. E hoje Nós temos o GPS, por exemplo, hoje nós temos rastreamento, hoje nós temos aí o grupo Tesla que já está desenvolvendo carros voadores. Então assim, nós vemos que os animes, de uma certa forma, eles apresentavam o futuro, a geração, e nós crianças acreditávamos naquilo, que um dia seria possível. O Jackson. E é tão Jackson. provável que hoje, nesse dia, na Olimpíada, o embaixador das Olimpíadas é o Goku. Exatamente. Aí eu vivi, minha gente. Eu preciso colocar isso aqui. Eu conversei com o professor e eu preciso colocar isso aqui para deixar isso guardado, porque eu vivi para ver o Vegeta, pelo menos com a sobrancelha do Super Saiyajin 3. Eu vivi sonhando o dia que ele ia se transformar em Super Saiyajin 3. Ele foi pro GT, se transformou no 4, passou pelo 3 voando, ninguém viu. Ninguém viu ele se transformar. E hoje, com uma transformação. Cuidado com o spoiler, né? Já dei. Mas aí já bombou na internet toda, então eu vivi para ver. Então, Eu como fã, um aluno meu que também já é fã de anime, ele passou, professor, viu o Vegeta sem sobrancelha? Eu disse, como é a história? Aonde no anime é? Eu cheguei em casa correndo, eu fui olhar para ver, eu fui ver o capítulo do mangá e realmente foi nostálgico para mim. E lembrou Foi muito. Eu lembrei lá de todo o tempo que eu queria ver, que eu sonhei em ver eles e não consegui. A gente ficava, na verdade, nós ficamos órfãos de obras como essa, né? A gente via Dragon Ball, terminava Dragon Ball e a gente queria inventar. Aí vinha aqueles fanfic inventando outros Dragon Ball. A coisa é tão séria que a gente tem um aluno, tem um aluno, você tem um menino chamado Gohan. Exatamente, a gente teve Gohan, seu nome é Gohan. Por causa do Dragon Ball, ele fez professor. Meu pai é fã de Dragon Ball. Exatamente. Então, assim, gente, hoje, a minha filha, por exemplo, tem o nome de Arya. Minha esposa gostou tanto de Arya Stark, da série de Game of Thrones, que ela homenageou a Arya. Então, assim, hoje em dia, nós temos, talvez, aqueles conservadores da geração Baby Boomers ou da geração X, talvez não aceite nós levarmos tão a sério a ideia de colocar o nosso nome de algo que a gente gosta. Ele diz, rapaz, como você vai colocar esse nome para sua filha, para o seu filho? Coloca o nome verdadeiro. Eu não estou colocando. Não, mas aí a questão também é o seguinte, né, professor? A gente também tem que saber. A gente também é conservador. Sim. A gente também não entende esses meninos, né? É uma coisa dessa coisa de gerações, né? Uma geração dessa coisa, geração uma superar a outra. A gente também vai ser superado, a gente também vai ficar ultrapassado, apesar. O grande problema da nossa geração é que a gente é uma geração infantilizada. Né? A gente é infantilizado, né? De uma certa forma, a gente tem que chegar ao ponto de eu discutir com um menino dessa idade e falar pra ele, olha, meu filho, na minha opinião, o Super Nintendo é melhor que o pronto. Nossa. Nesse caso, eu vou dizer que, por exemplo, a minha infância foi melhor que a sua porque eu tinha brincadeiras, eu brincava de pegou judô, eu brincava de queimada, enquanto vocês passam o dia inteiro na frente de um tablet, né? Então assim, mas a gente passava mais tempo em frente à televisão, tentando zerar o Mario. Eu penso que esse choque das gerações,
tem muito a ver com o projeto de criação das Isso, gerações, né? isso. Criar gerações, definir gerações é em si uma busca por distingui-las, Sim. né? E a também gente- uma a gente- coisa a gente- necessária dessa juventude, ela tem por obrigação histórica, social, de romper também com a gente. Sim, com De total, romper também com a total. gente, dizer, não, você Porque vai- nós, geração Y, né? Nós caímos nessa coisa da disputa. A gente cai nela, né? Tanto para isso, falar que o videogame é melhor é uma coisa muito conservador, né? E não é uma coisa que a gente fala assim, porque a gente realmente acredita nessa Não, coisa. pra mim o Super Nintendo é o Né? melhor videogame. E quem disser que é mentira tá mentindo. E aí, repare, aí muitos de nós, inclusive nós, a gente também tem a tarefa, né? A tarefa de romper com essas Sim. coisas que a gente acaba sendo conservador. Sim. Por exemplo, nós somos muito mais hoje sensíveis às questões femininas, às questões LGBTs, né? Outras questões mais por conta das juventudes, né? Que traçam, que levam outras demandas, outros discursos. E aí a gente vai, querendo ou não, tendo que pensar, refletir sobre essas paradas, né? E aí a gente vai se acompanhando as transformações, porque o mundo se transforma Sim, toda sim, hora. a gente tem que- E a história mostra, só para concluir, professor, e a história mostra que o mundo ele não avança sempre não, não anda para frente, evolui Não, não. ele vai e volta. Né? Ele Aí tá volta e repete, né? todo tempo, tanto é que se a gente pensar, a geração X, né, é a geração que vive a ditadura militar, e a geração X acompanha esse movimento da ditadura militar da década de 60 a 80, é um movimento de conservar as coisas tradicionais que aconteciam no Brasil. É um momento de calar o movimento de mulheres, é um momento de calar o movimento estudantil, é um momento de calar os movimentos LGBTs, é um movimento de calar os movimentos políticos de esquerda, que pensavam diferente, os sindicatos, né? Então, a ditadura ela também foi um artifício, um mecanismo dos mais conservadores daquela geração tentar impedir as transformações. E a gente é um produto disso. Sim. Né? A gente é um produto disso. A gente é um produto desse processo, desse cala-boca. A gente vem desse processo. Não é à toa que a gente vai ser uma geração super protegida. Os filhos são super protegidos. Isso, Né? Você pegar os pais que foram pais nos anos 80 são super protegidos e e aí você tem esse processo de uma infantilização alongada, porque você vai passar mais tempo em casa, você vai sair de casa tarde, você não vai sair de casa cedo como foi a geração anterior. Esses meninos já vão sofrer um processo piorado daquilo que a gente foi, por isso que você tem esse processo que a gente critica tanto, deles romperem com isso, e já se foi feito um levantamento. Essa geração é a geração piorada da geração anterior, é uma geração que sabe menos do que a geração anterior. Que rompe com a experiência da rua, das vivências, né? E que é uma coisa interessante. Contradição, porque Porque ele ela- está na área da informação. Pois é, e é uma geração que tem menos informação do que a geração anterior. Mas por que isso também ocorre? Porque é uma geração que tem tudo e a todo tempo é bombardeada por informação, mas não capta nada. A gente, quando a gente queria saber alguma coisa, a gente ia procurar. Eu acredito também que as gerações anteriores, isso não quer dizer que é melhor ou pior, né? Mas é que as gerações anteriores, me parece assim, inclusive a nossa, a geração Y e tal, era uma geração que se informava, mas que concentrava a busca por informação. Isso. Então você estudava, você tinha que pesquisar, se você quisesse saber de alguma outra informação, você tem que pesquisar numa biblioteca, em algum lugar, livros, né? E a gente acompanhou o iníciozinho da O internet, problema é que a né? facilidade. Mas essa geração, vocês são a geração Z, a geração Alfa, a mais nova? Alfa e Z. Z e Alfa, né? A mais nova é a geração que, sem dúvida nenhuma, tem mais informação a todo momento. E é a geração, e são as gerações
que mais leem, vocês são as gerações que mais leem. O problema da geração Z e Alpha é que a leitura é fútil. Vocês estão lendo fotografia no Instagram, vocês estão vendo vídeo, aula, vocês estão vendo vídeo de alguma coisa no YouTube, Notícias, fake news, Facebook, legenda de foto, né? Então vocês estão vendo todo tipo de informação que não serve para a questão da formação, do trabalho, dessas coisas básicas. Que é uma né? coisa que a geração X se preocupa muito, mas aí, por exemplo, o Y veio e falou assim, velho, meu pai disse que eu tenho que fazer isso, minha mãe disse que eu tenho que fazer aquilo. Aí veio a internet e me dá a opção de eu desabafar, de ter opinião pública por meio de blogs. Ali eu posso escrever realmente o que eu quero. E aí o pai diz, faz isso não, menina. Eu digo, eu vou lá e vou fazer. Entendeu? Porque a geração Y saiu dessa ideia de ter que viver com as ideias do pai. Saiu do estereótipo. Eu agora falando na forma empírica, eu tenho um amigo, meu melhor amigo, melhor best friend, está comigo desde 7 anos de idade. Calma, não vai contar tudo. Mas assim, ele sempre foi um jovem, ele foi uma criança como qualquer um, que queria ter prazeres como qualquer outra criança, diversão, jogar, mas os pais impediam dele jogar, porque diziam que ele tinha que se concentrar no estudo. Ele formou-se em Direito, porque o pai quis, mas ele nunca quis estudar Direito. Tentou a OAB já a 8ª vez, nunca passou na OAB. Daí ele fez, eu vou estudar aquilo que eu gosto, só que sem meus pais saberem. Ele ficou estudar games, dizendo que era ciência da computação. Passou em games e foi fazer mestrado em Portugal, dizendo ao pai que era ciência da computação. Porque o pai não aceitava que ele estudasse algo com um título tão fútil para o pai dele. Sim, mas era o que ele queria, entendeu? Então, aquela geração X, por exemplo, é uma geração que, claro, veio da ditadura, dizendo assim, ó, vamos botar as coisas em ordem, vamos conservar tudo aquilo que é bom, mas e aí, por exemplo, impedem que você desenvolva o seu talento. São conservadores. Exatamente. E aí que não veio... A gente entra, mas aí é aquela coisa, como eu falei, as gerações, mas não é a gente que tem que romper. Quem tem que romper é a geração que vem. Sim, Vocês têm que romper. Mas quanto à parte já das atividades físicas, aí é onde é que está o prejuízo que ele tanto fala. A nossa geração, ela foi muito mais agraciada com saúde, porque a gente viveu na rua, a gente brincou, a gente correu. E isso, queira ou não, eu até comento nas aulas, todas as brincadeiras que a gente vivenciou nas ruas, aquilo ali elevava o nosso corpo, fazia com que a gente ficasse muito mais forte e saudável. Hoje em dia a geração é mais muito mais frágil, adoece muito mais rápido. Por quê? Porque essas brincadeiras se perderam no meio do caminho. Toda vez que eu entro na sala de aula que eu falo sobre isso, são pouquíssimas as crianças que ainda continuam correndo na rua, brincando no pega-pega, jogando uma bola. Jogando bola de gude. Eu tenho criança na minha família que não sabe correr direito. E eu chego a criticar, eu digo, por que isso? Então, se essa é a geração que tem mais informação, por que é que está tendo mais prejuízo na questão da saúde? Se era para ser aqui, era para ter mais, por conta que tem mais informação. Onde é que isso está se quebrando? E aí eu queria ouvir de vocês o porquê que ficou apagado essa questão do sair para brincar na rua, juntar a turma para se divertir. Eu não falo agora, nesse momento de pandemia, porque a gente entende o que foi que aconteceu, mas isso já vem de antes, não é de agora. Por que vocês esqueceram mais de ir para a rua, de brincar? Isso aqui foi mais atrativo, o celular foi mais atrativo do que o se divertir e interagir com as pessoas? Convida a Sara. Então, assim, pra mim, eu só me divertia muito na escola. Assim, em casa, eu só via presidente de casa mesmo. Então, tipo, pra mim, eu não tive realmente essa vivência de brincar na rua. Eu só vim ter essa vivência de brincar na rua mesmo agora. Meu pai abriu um negócio de pipa e, cara, vai os meninos tudinho pra lá, pra brincar de pipa. Aí chegam uns meninos lá perguntando, nossa, tu vai de Aninho? Porque eu tava lá assistindo. Aí pronto, fiz amizade e ontem mesmo a gente jogou queimado na rua. Tipo, eu fiquei tão feliz porque, tipo, era a primeira vez que eu brinquei na rua. Assim, que eu corri, brinquei, e eu com o meu mano da casa que correndo junto com os meninos. Era brincando na rua, tipo, um negócio louco. E pro João? Desde pequeno, eu sempre brinquei na rua, mas bem pouco. Eu brincava mais quando eu ia pro interior, porque a minha avó ela tem uma família lá, ela tem
tinha um primo que morreu, infelizmente. Mas eu sempre ia pra lá todo final de ano. Só que eu parei mais de ir pra lá por causa da pandemia. Mas eu sempre brinquei lá, porque eu tenho 2 primas lá. Então eu sempre brinquei muito de pega-pega, esconde-esconde. Elas tinham uma bola, então a gente sempre fazia um golzinho com um chinelo e brincava de golzinho. Mas a única coisa que parou mesmo foi a pandemia. Mas eu sempre brinquei. Ô João, e quando tu ia pra lá, dá vontade de pegar o celular não? Não. Tava ali com os meninos, com teus primos, brincando, Eu só fico com ele mesmo. E aí você se esquecia mesmo do celular, do mundo da internet. Esse momento do queimado, você esqueceu também, Sara? Você conseguiu deixar o celular lá no canto e brincar e se divertir mesmo? Realmente consegui deixar, mas também eu vivia muito preso dentro de casa, então tipo, eu era o tempo todo assistindo anime, quando era anime era desenho, era pulando, só brincando sozinha, né? Porque também eu era sozinha e depois que veio a minha irmã nasceu, né? Aí eu comecei a brincar com ela em casa também. Então, tipo, pra mim, quando eu comecei a brincar, isso realmente eu deixei mais o celular. O Pedro. Eu brinquei muito na minha infância. Eu morava em Palmeiras, depois que eu vim para Maceió, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Aí eu brincava na rua, eu brincava até com alunos daqui do colégio, que morava próximo. Mas eu senti que depois que chegou uns 13, 14 anos, quando eu ganhei o meu celular, que prejudicou, entendeu? E tipo, eu acho que as relações sociais que são feitas hoje, por exemplo, a gente perdeu muito o contato de dizer, vem aqui na minha casa. Entendeu? Hoje tudo é feito no celular. Como é que você tá? Não tem essa conversa, entendeu? Antigamente você tinha que ir na casa da pessoa para se falar, entendeu? Hoje em dia você vai fazer isso. Não tem encontro. Hoje em dia a gente se encontra no colégio ou se não é pelo celular. Era muito bom essa coisa que ele falou, muito importante de estabelecer as relações sociais com as pessoas, né? De troca, de partilha. Era muito bom, tipo assim, eu também muito joguei bola na rua e tal, essas coisas, joguei chimbra, enfim. E aí eu lembro que era muito bom a hora que o colega chegava na sua porta e chamava você pra alguma coisa. Você, e a sensação melhor não. Que era como se você estivesse sendo querido, sabe? Tipo assim, essa pessoa faz questão de me ver, veio aqui na minha casa. Fabrício, ela tá convidando pra. Às vezes não era pra fazer nada, era pra ficar na porta conversando. Seu desenho animado que você já se perdeu, né? Isso aí se perdeu. E o mais legal é que assim, nós temos nossa comunicação, né? Os jovens têm a sua própria comunicação. Eu tenho amigos, professor, que a gente até zoa a forma de chamá-lo, né? Então os pais já sabem quem são os amigos e sabem que são pessoas boas. Eu tenho um amigo que o nome dele chama Jobinho, só que a gente não chama Jobinho. Os caras, não sei por que, de onde veio, os caras chamam ele de Binha. Só que quando ele vai chamar ele chama só Binha, os caras chegam lá e fazem. E tipo, a mãe dele, o pai dele já sabe, ó, os meninos chegaram. Já um outro que chama He-Man, a gente chega na casa e fala He-Man, imitando um esqueleto, né? Então assim, isso é legal, a gente já sabe quem são, tipo, são meus parceiros, os meus brothers. Entendeu? Exatamente, então é diferente a geração que nós vemos hoje, né? E a gente se sentia muito abraçado. Nossa, podia me chamar do que for, sendo meus amigos estão ali para me deixar feliz, para trazer alegria, para criar aquele vínculo que vai se perdurar por anos e anos, como esse meu amigo do passado. E a outra coisa que tinha que era importante, né, professor? Hoje troca de tapa, né? Sim, não, sempre tem. Toda boa família, né? Toda boa família tem estou dizendo hoje troca de tapa, né? Você brigava com um amigo, né? Depois ficava de pé. Depois ficava de pé, passava o tempo sem se falar, depois ficava de pé. Essa era a melhor coisa, essa era a melhor uma coisa. relação bem família, a gente briga e depois tá. Porque você era criado junto, amigo. A mãe, quando a mãe estava na porta conversando com a mãe do menino, você estava ali brincando. A rua era parte da casa da pessoa. A rua era tão parte da minha casa que os meninos que brincavam comigo na rua, eles ficavam comigo na mesma sala e jogavam na mesma escola de futebol que eu jogava. Ou seja, era um conjunto de irmão. Era um complemento, né? A família. Entendeu? Então isso no calor de soltar pipa, de soltar peão, tudo era tudo junto. Tudo era isso era tão presente que a mãe do cara denunciava o cara para a mãe do menino, né? Eu vi pulando lá na rua, não sei o que, olha. Levei umas pisapão assim. O cara já saía para pegar o cara lá. Levei uma parada assim. A gente falou que o
gerações, elas têm um interesse econômico de mapear o comportamento das pessoas e tal. E me parece que depois pelo menos da geração X adiante, com a Guerra Fria, né, você teve um impulso muito forte, um impulsionamento muito forte do capitalismo, de tudo, das vendas, da tecnologia. Sempre a Guerra Fria impulsionou isso, né? Sim, sim. As tecnologias cada vez mais rápidas, urgentes, melhores e tal, né? Isso também deve ter sido, e talvez tenha sido, um fator que destruiu, de certa forma, as relações das comunidades nas ruas, né? Por exemplo, a gente tem essa coisa muito forte do bairro, da rua, e cada vez isso vai se restringindo, né, o núcleo familiar. E hoje, se a gente parar para pensar na geração Z, quem dessa geração, por exemplo, aí fica a questão, em casa, existe essa relação familiar já, ou ela se restringiu à individualidade, né? É o filho no quarto com o celular, o mundo trancado, né? No seu aparelho, eu acho que já chega a essa situação. Você vê no seu quarto, com televisão. Os memes rolando, você vai pro Facebook, pro Instagram e tem lá assim, eu acordo, não gosto nem de dar bom dia. Né? Umas coisas assim. Aí bota a cara de um cara. Você vê a mãe, você acorda, o menino já acorda pegando, né? Vê a mãe ou vê o irmão, se alguém der bom dia é capaz de lhe dar uma voadora. Porque não quer contato, não quer comunicação pessoal. Agora, se for virtual, é diferente. Né? Dá bom dia do grupo. Dá bom dia do grupo, Eu cheguei a conversar com um aluno que ele veio me pedir ajuda. Ele fez, professor, como é que eu faço para ir falar com uma mulher que eu estou gostando? Eu disse, "Oxe, como assim?" Ele, não, aqui, professor, com ela, eu converso tudo. Mas eu nunca conversei assim com a menina pessoalmente. Então, assim, ele teve essa preocupação de falar comigo e perguntar. Ele nunca teve uma vivência. E, como ele citou mais atrás, quando a gente queria conquistar a menina, tinha que ir lá na casa da menina. Tinha que chegar na porta, arrodear, chegar assim, chamar a menina para conversar e tentando alguma coisa. Não conseguiu, no outro dia tinha que ir de novo. Não tinha essa facilidade de, oi, a menina está em casa, eu estou aqui. Eu tenho uma preocupação. E a preocupação de tomar ou não, hein? E eu estava falando para os meninos que na época do ficar, mesmo nós naquela geração de estar lá toda noite na porta da menina e o pai dela me perguntava que esse menino é meu amigo. Esse maloqueiro. Esse maloqueiro. Se chegar lá na minha porta, eu pergunto, esse maloqueiro. Aí muitas vezes você dava uma de desenrolado, chegava assim e dizia assim, aquela garota é bonita. Arruma ela pra ficar comigo? O colega. Aí, exatamente. Aí ela fez, não, ela gostou de você também, tá tudo certo. Hoje à noite eu vou estar lá com vocês. E ainda vinha, né, o famoso vela, né, o Kendall. Aí, vem ela e você fica lá os dois olhando pro outro, aí você olha pro lado, olha pro outro, e a menina faz assim, você faz assim, eu falei assim, puxa. E aí, parceiro, eu falei, não. Bora, meu filho. Daí, não sei o que, ficava aquela besteira toda ali. Então, assim, tinha toda aquela magia. Até aquilo era bom, era aprendizado para nós. E, rapaz, eu fiquei nervoso na frente da menina que eu queria ficar. Isso é complicado. Então, assim, isso a gente foi se automodificando. E os jovens hoje, por exemplo, eles não têm esse contato porque a relação que eles mantêm hoje é totalmente diferente. Hoje é online. Hoje, por exemplo, sei lá, não sei como funciona, tá? Sei, não sei, mas não posso expor. Mas assim, a maneira como a geração alfa namora é totalmente diferente, né? É um namoro virtual, é online, né? Mesmo na pandemia, a turma fala, não, eu tô em casa, mas eu tô namorando, tô aqui de forma virtual, tá tudo certo. Chama de web namoro. Como? Web namoro? Web namoro. Então assim, dá uma menina. Você tem uma web namorada? O meu web namorado assim é praticamente eu lá deitada na minha cama vendo deidade. Que é um personagem. Mas é um personagem. Tá tudo certo. Então assim, gente, tem esses choques assim de gerações, mas é que é muito importante a gente conhecer e saber. Muitas vezes eu sempre fico pensando, por que nós criticamos a geração atual, por exemplo? Mas se a gente não viveu empiricamente, se a gente não mergulhou no universo dele,
Mas aí a questão é que está, professor, a questão é o seguinte, esses meninos criaram carcaça de pedir a menina namoro assim, cara a cara, Difícil. tomar o não na cara. Tem uma conversa antes no celular, É. depois. Sempre tem antes pelo celular. O cara começou antes pelo celular, já tem a segurança do sim, professor. Não precisa ir lá, não. Mas é na questão do bate-papo também, né? Na época que surgiu a internet, que a gente via no bate-papo. Mas você não conhecia a figura. Você Não, não exatamente. falava. Não, mas